A paz, Senhor, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma vez aqui estamos para ler mais um pouquinho da palavra do Senhor, amém, amados. Eu tenho dado esses dias, eu não estou muito bem, amém. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, aqui estou para ler mais um pouquinho da palavra do Senhor para vocês e para mim também, para alimentarmos a palavra de Deus, da doutrina de Cristo Jesus, amém? E hoje eu vou ler o capítulo 16, capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 1, amém? É um capítulo muito importante para mim e para você. Nós vamos aprender muito com Jesus neste capítulo, amém? O capítulo 16 diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então Jesus aqui quis dizer para aqueles homens, né, que com o próprio olhar deles, eles saberiam o tempo, o que ocorreria com o tempo. Assim também seria com Jesus, que se eles prestassem mais atenção, se eles se ligassem naquilo que Jesus estava falando, estava pregando, eles iam saber quem era Jesus. Mas aqueles homens não estavam importando de quem era Jesus. O que eles estavam importando é que como eles iriam fazer para desaparecer com Jesus daquele lugar. Para desaparecer com Jesus. Para acabar com a vida de Jesus. Esta era a intenção daqueles homens. E assim, eles conseguiram e continuaram a perseguir a Jesus de todos os lados. Aonde Jesus estava, aqueles homens os perseguiam. E hoje não é diferente, amados. Muitos falam de Jesus, mas poucos conhecem a Jesus. Poucos seguem a Jesus. Poucos são conduzidos por Jesus. Porque as coisas do mundo, as mentiras que nós ouvimos e acreditamos naquilo que seja verdade, e no entanto não é. Amém, amados? Então nós temos que hoje, nos dias de hoje, pedir muito discernimento para o Espírito Santo, para nos conduzir pelo caminho correto, pelo caminho certo, para que nós não venhamos nos desviar, para que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir verdade, os olhos abertos para discernir o que é de Jesus Cristo e o que não é. Amém, amados? No 3 diz o seguinte: pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Não é diferente, amados. Nós temos que aprender a discernir os sinais dos tempos. E os sinais dos tempos está aí, aos olhos nus, para mim e para você ver. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então vamos ficar alerta, alerta. Hoje é tempo do cristão estar em alerta. Em alerta. Amém? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos
passaram para o outro lado, esqueceram de levar o pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: e por que não trouxemos pão? Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis isso, homens de pequena fé, sobre e não terdes pão? Eles estavam ao lado do homem que tinha todo o pão deste mundo. Tinha todo o poder, estava sobre ele. Mas mesmo eles, os escolhidos de Jesus, que ali estavam com ele, estavam discordando, estavam se apegando no pão que eles não trouxeram. E quantas vezes, meu querido e minha querida irmã, nós nos apegamos com aquilo que nós não conseguimos? Quantas das vezes nós nos apegamos com aquilo que nós não conseguimos? E neste momento nós deixamos Jesus de lado. Nós deixamos o nosso Criador. É naquele a quem devemos confiar todas as nossas necessidades. Se não conseguimos hoje, amanhã nós vamos conseguir. Amanhã nós vamos conseguir. Amém? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Por quê? Por que você hoje não está crendo? Por que você hoje perdeu a sua esperança? A esperança está nele, no Filho de Deus. A esperança nossa é nele, a quem nós devemos esperar e confiar. Pode, meu querido e minha querida irmã, pode confiar. Ele é um Deus que podemos confiar. E Ele tudo fará. Ele não desampara os seus. Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos tomaste? Assim somos eu e você nos dias de hoje. Quanto que esse Deus já fez por mim, quanto que Ele já fez por mim e por você. E nós ainda achamos pouco. Eu estou aqui, 66 anos, indo para 67 anos. E hoje que eu fico maravilhada com as coisas do meu Deus. Quanto tempo eu perdi neste mundo. Quanto tempo a missionária Ana perdeu neste mundo. Este mundo nunca ofereceu nada. Nada. Mas a partir do momento que eu aprendi a confiar nesse nosso Deus maravilhoso, é que eu conheci realmente o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de viver. Eu vivo, como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Toma posse dessa palavra nesta tarde. Cristo está aí contigo. Ele está aí velando pelo teu ser, velando por tudo aquilo que você tem clamado, que você tem pedido. Mas não por coisas vãs, amados. Se você está pedindo para Ele coisas vãs, não adianta que Ele não vai operar. E se operar, não é Ele que opera. Amém? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Amados, os fariseus e os saduceus estão se multiplicando nos dias de hoje, dizendo que são cristãos, que são evangélicos. Cuidado, amado. Cuidado, cuidado, que os lobos estão no nosso meio.
Cuidado, porque os lobos estão no nosso meio. Os fariseus e os saduceus estão no nosso caminho para nos desviar do caminho de Cristo Jesus. Então entendam algo, amados. Que isso depende de mim e de você. Peça discernimento para o Senhor, para afastar da minha e da tua vida os fariseus e os saduceus que nos tentam perseguir, que nos tenta, naquele tempo, queriam matar Jesus, mas hoje querem matar a nossa fé, a nossa alma, querem matar a nossa confiança em Cristo Jesus, querem tirar esse bem precioso que Ele nos deu. Amém, amados? Não é a nossa vida. Na nossa vida não devemos temer. É a nossa espiritualidade que muitos saduceus e fariseus estão tentando tomar nos dias de hoje. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina, olha lá, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A doutrina dos fariseus e dos saduceus estão aí, se multiplicando nas igrejas, nos templos. Vamos vigiar, meu querido e minha querida irmã. Vamos vigiar. A alerta de Deus, ela está dada para mim e para você. Amém? Quem é Jesus para mim e para você? Essa pergunta eu estou sempre fazendo, porque o Espírito Santo sopra no meu ouvido. Quem é Jesus para você? E essa pergunta é que o Espírito Santo toca no meu coração para que eu faça. Quem é Jesus para você? Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus perguntou para os seus discípulos o que o povo dizia sobre ele. O que vocês acham que o povo diz sobre Jesus hoje? Hoje nós não ouvimos quase sobre Jesus. Nós ouvimos sobre a lei, sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Davi, Eliseu e muito mais, e outros mais aí. Sobre a lei, nós ouvimos sobre a lei. Nós não ouvimos sobre o Filho do Homem, aquele que morreu naquela cruz para nos dar salvação. Nós não falamos dele. Nós preferimos falar dos outros. Dos outros. Amém, amados? E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas hoje em dia são desses profetas que nós ouvimos falar. De João Batista, de Elias, de Jeremias, de Isaías, de Ana, de Ruth, de Esther, de Neemias. São esses que nós ouvimos falar hoje. E esquecemos do Filho do Homem, de Jesus Cristo, amém? Mas vós, continuou ele, que dizeis quem eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que ele é mesmo o Filho do Deus vivo para mim e para você? Será que não é os outros profetas? Será? Faça essa pergunta para si mesmo no teu coração. Eu tenho feito essa pergunta há muito tempo. Amém? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Olha que maravilhoso. A quem dera nesta tarde
o Filho nos dissesse nesta tarde. Quem revela nesta tarde para mim e para você é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus que está nos revelando nesta tarde. Amém, amados? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Então está aqui. Vocês já ouviram os discípulos, os apóstolos de Jesus pregarem a lei? Não pregaram a lei. Esse sistema religioso corrompido. Mas hoje, nos dias de hoje, Jesus já está mudando. O Espírito Santo está mudando realmente para quem é eleito, para aquele que crê. Ele está mudando isso. Porque, como o Senhor, o anjo do Senhor me disse, nunca se esqueça de João 14:6. Só iremos até o Pai através do Filho Jesus Cristo. Outro não nos levará, meu querido e minha querida irmã, até o Pai. Jesus Cristo é o único que nos pode levar à cidade celestial, à vida eterna. Amém? E aqui Deus está falando com Pedro. Sobre aquela pedra, Pedro vai edificar a igreja. E aquelas que verdadeiramente são do Senhor Jesus Cristo, que pregam o Senhor Jesus Cristo, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, o diabo, o inferno não prevalecerá sobre ela. E assim é na minha e na tua vida. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Será que Jesus, ele está contente em nós vivermos a lei? Se ele anulou ela ali naquela cruz, quando ele morreu, ele cumpriu a lei ali naquela cruz. E muitos não entendem isso. Que Jesus, irmã, nós não podemos mais. Sim, nós devemos, porque como eu sempre fiz, falei para os irmãos, a Bíblia, ela nos traz teoria e prática. A lei, ela nos traz teoria. Mas a nossa prática é aqui no Novo Testamento. É aqui na ressurreição de Cristo Jesus. É quando se rasgou-se o véu de alto a baixo. Ele nos trouxe renovação. Ele nos trouxe uma nova condição de como servir a Deus. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então advertiu os discípulos e que ninguém disseram ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Amados e meus queridos irmãos, esses homens aqui, esses sacerdotes, eles eram fiel à lei. Eles eram fiel à lei. Por que hoje eu tenho que ser fiel à lei? Porque se essa mesma lei, esses mesmos homens que criam cegamente, assim como Paulo cria cegamente na lei, mas mataram o Filho de Deus. Mataram o Filho de Deus. Não acreditaram nele e o mataram. E nós matamos ele todos os dias.
quando nos apegamos às coisas da lei. Amém? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha Pedro reprovando, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Olha como Satanás age. Assim são como nos meus vídeos, irmão, que eu tenho postado. Assim nos meus vídeos, como eu tenho postado, como eu tenho recebido críticas. Mas a mesma coisa eu digo: arreda-se de mim, Satanás. Porque eu estou pregando, falando, eu não estou nem pregando, eu estou lendo aqui a verdade, as escrituras. Eu não estou falando de mim, eu estou falando aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra. Eu não tenho um rascunho aqui na minha frente, escrito aquilo que eu vou falar, como hoje eu vejo muitas pregações, muitos já levam ali os seus escritos para pregarem. Não, a missionária Ana está lendo a palavra e falando aqui dentro da palavra. Amém, meu querido e minha querida irmã? Afasta-se de mim. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim da dos homens. Quantos estão falando em Cristo e pregadores, pastores, apóstolos, cogitando das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Dos homens. Amém? Porque Jesus aqui repreendeu Satanás na boca de Pedro. E quantas vezes Deus repreende Satanás na nossa boca? O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Você é discípulo de Cristo? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, siga. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quantas das vezes nós preferimos seguir ao homem do que tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus? Então deixe, amado, deixe tudo hoje para seguir a Jesus. Tome uma decisão, faça uma abnegação e pega a identificação de Jesus. Pega as características de Jesus. Tenha caráter de como os discípulos tiveram. Amém? Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Então, meus amados, eu perdo a minha vida, falando a verdade. A minha vida está aqui, ó. Eu não temo tirarem a minha vida. Eu temo em perder a minha salvação. Em perder a minha vida, em perder a salvação. Isso eu temo. Mas eu não temo perder a minha vida por Jesus Cristo, não. Não temo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ganhar o mundo inteiro, ter o melhor carro do mundo, a melhor roupa, a melhor casa, muito dinheiro. E não adiantar nada, porque se você perder a sua vida. Amém? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que você tem hoje para dar a troca da sua alma? O que você tem para dar? Jesus ele quer a sua alma. Mas tem muita gente trocando a sua alma por coisas desse mundo. Porque hoje corremos atrás das coisas desse mundo, achando que nós podemos trocar as coisas desse mundo pela nossa alma. Fazer essa barganha com Deus. Eu te dou isso, né? E fico com e perde a sua alma. É isso. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai.
que virá o Filho do Homem. Ele virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tem pessoas aí querendo fazendo bondade, mas não adianta. O coração está em outro lugar. Não adianta você estender as suas mãos, abrir as suas mãos, se doar, se o seu coração está fechado para Deus. Se você está trocando, você está doando coisas deste mundo pela sua alma. Quais são as suas obras hoje? Qual a finalidade das suas obras hoje? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eita glória! Como será maravilhoso, amado, se nós não alcançarmos a morte e formos arrebatados. Que bênção! Que maravilha! Que maravilha! Mas aqueles também que morrerem, que estiverem em Cristo, amados, como eu tive a experiência de ter sido elevada aos céus, aqueles que são eleitos de Deus, Deus Altíssimo, nós temos prova lá, né? Do ladrão da cruz, de Lázaro, né? Que estão ali ao lado do Senhor. Assim são aqueles que se santificam, que morrem santificados, amados. Antes do corpo, quando eles terminam de morrer, os anjos já o acolhem, a alma, e já elevam o corpo transformado para o céu. Estão ao lado dos céus e ali se tornam anjos do Senhor. Anjos do Senhor. Estão ali ao lado do Senhor. Foi aquele lugar maravilhoso onde eu passei. E um dos anjos, como eu já disse para os irmãos, que tinha um senhor que havia morrido na sala. Ele já estava lá em cima. E o corpo dele estava lá dentro da UTI. O corpo dele estava dentro da UTI. E o anjo já tinha me mostrado ele lá em cima. Assim somos nós. Se santificarmos hoje e morrermos hoje em Cristo, o nosso corpo vai virar pó mesmo. Mas a nossa alma já vai estar junto ao Pai. Junto ao Pai. A única coisa que nós não vamos ver é o rosto de Deus. Porque se alguém falar que viu o rosto de Deus, é mentira. Porque os anjos mesmos disseram que só depois do arrebatamento da igreja e todos reunidos virão o rosto de Deus. Porque até hoje estão lá, todos aqueles que estão lá, ouvem sim a voz de trovão, a voz do Senhor, mas não o rosto de Deus Altíssimo. Assim como ele fez com Moisés, ali naquela sarça. Assim acontece no céu, nos dias de hoje. E quando morrermos, quando formos ressuscitados em Cristo Jesus, nós estaremos sim lá, o adorando e louvando ao Senhor. Amém, meus queridos? E esperando nesta terra o arrebatamento, se não passarmos pela morte. Se não passarmos pela morte. Mas não tema a morte, porque se a morte vier e tivermos um santificado, um corpo santificado, purificado no Senhor, liberto, nós estaremos no reino dos céus. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então hoje, a palavra de hoje, a leitura de hoje foi muito importante para mim e para você.
o capítulo 16 de Mateus muito nos ensinou no dia de hoje. É a decisão, a abnegação e termos identificação com Jesus. Vamos abnegar as coisas deste mundo e buscar a identificação com Jesus Cristo. Amém? Que o amor do Pai e a esperança do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém?